Existem frequências cerebrais que a ciência ainda não deveria ter descoberto. Frequências que abrem portas na mente humana para dimensões que nossa espécie não está preparada para acessar. Meu nome é Dr. Rafael Augusto Mendes. Tenho 41 anos. Sou neurocientista formado pela USP, com doutorado em neuroplasticidade pelo MIT, e durante 5 anos liderei o projeto mais ambicioso da neurociência brasileira: mapear completamente os efeitos de práticas espirituais no sistema nervoso central. O que descobrimos mudou não apenas minha compreensão sobre consciência humana, mas sobre a própria natureza da realidade. Tudo começou em 2019, quando recebi uma verba de pesquisa de 12 milhões de reais da FAPESP para estabelecer o Laboratório de Neurociência Contemplativa na Universidade Federal de São Paulo. A proposta era revolucionária: usar tecnologia de neuroimagem de última geração para documentar cientificamente os efeitos de práticas como meditação, oração e estados alterados de consciência no cérebro humano. Éramos o primeiro laboratório na América Latina equipado com ressonância magnética funcional de 7 Tesla, capazes de mapear a atividade neural com precisão nunca antes alcançada. Minha equipe inicial era composta por 12 pesquisadores e especialistas em diferentes áreas: neurofisiologia, psicologia cognitiva, física quântica aplicada à neurociência e até mesmo antropologia religiosa. Queríamos abordar o fenômeno espiritual de todos os ângulos possíveis, desde os mecanismos moleculares até as implicações culturais e filosóficas das nossas descobertas. Doutor Mariana Costa, neuropsicóloga especializada em estados alterados de consciência, foi minha parceira principal no projeto. Ela havia passado 2 anos estudando monges tibetanos no Nepal, documentando mudanças neurológicas em praticantes de meditação avançada. Dr. Paulo Henrique Santos, físico quântico da Unicamp, trouxe conhecimentos sobre como campos eletromagnéticos podem influenciar a atividade neural. Dr. Ana Beatriz Silva, nossa antropóloga, havia catalogado práticas espirituais de dezenas de tradições diferentes ao redor do mundo. Nosso primeiro ano foi dedicado a estudar voluntários que já possuíam experiência significativa em práticas contemplativas: monges budistas, freiras católicas, praticantes de yoga com mais de 20 anos de experiência, médiuns kardecistas, pajés indígenas. Queríamos estabelecer uma baseline neurológica para diferentes tipos de estados espirituais antes de começar experimentos com pessoas sem experiência prévia. Os resultados iniciais foram fascinantes, mas dentro do esperado. Durante estados meditativos profundos, observamos aumento significativo de ondas alfa e teta no córtex pré-frontal, redução da atividade na rede neural padrão, maior conectividade entre hemisférios cerebrais. Praticantes experientes mostravam neuroplasticidade impressionante. Áreas do cérebro associadas à compaixão, atenção e regulação emocional eram literalmente maiores e mais densas que em pessoas comuns. Mas foi durante nosso 2º ano de pesquisas que começamos a observar fenômenos que desafiavam completamente nossa compreensão científica. Alguns voluntários, especialmente aqueles com décadas de experiência em práticas contemplativas, apresentavam padrões de ondas cerebrais que simplesmente não deveriam existir segundo todos os modelos neurocientíficos conhecidos. O primeiro caso foi com Madre Teresa Gonzalez, freira carmelita de 73 anos que praticava oração contemplativa há mais de 50 anos. Durante uma sessão onde ela entrou em estado de união mística, como ela descrevia suas experiências mais profundas, nossos equipamentos registraram ondas cerebrais numa frequência de exatamente 7,83 Hz, coincidindo perfeitamente com a ressonância Schumann, a frequência eletromagnética natural da Terra. Isso por si só já seria extraordinário, mas havia algo mais perturbador. Durante os 20 minutos que Madre Teresa permaneceu nessa frequência, todos os equipamentos eletrônicos em um raio de 50 metros do laboratório começaram a apresentar interferências. Computadores reiniciavam sozinhos, celulares perdiam sinal, até mesmo o sistema elétrico do prédio oscilava, como se o cérebro dela estivesse emitindo algum tipo de campo eletromagnético com força suficiente para afetar aparelhos eletrônicos. Inicialmente atribuímos o fenômeno à falha nos equipamentos, mas quando conseguimos replicar o mesmo resultado com outros praticantes avançados, compreendemos que estávamos observando algo genuinamente novo. O cérebro humano, sob certas condições específicas,
parecia capaz de sincronizar com frequências eletromagnéticas planetárias de formas que a ciência considerava impossíveis. Dr. Paulo Henrique propôs uma hipótese radical. Talvez práticas espirituais avançadas permitam que o cérebro humano funcione como uma espécie de antena biológica, capaz de captar e transmitir informações através de campos eletromagnéticos sutis que permeiam o universo. Seria uma forma de comunicação que transcende completamente os mecanismos sensoriais convencionais. Foi então que decidimos expandir nossos experimentos para incluir voluntários sem experiência prévia em práticas contemplativas. Queríamos descobrir se esses efeitos extraordinários eram resultado de condicionamento neurológico desenvolvido ao longo de décadas, ou se representavam capacidades latentes presentes em todos os cérebros humanos. Recrutamos 40 voluntários através de anúncios na universidade. Estudantes, professores, funcionários administrativos, todos sem qualquer experiência anterior em meditação ou práticas espirituais. Desenvolvemos um protocolo de treinamento intensivo, 8 semanas de meditação diária por 2 horas, técnicas de respiração específicas e, gradualmente, introdução a estados alterados de consciência através de métodos cientificamente controlados. Os resultados das primeiras semanas foram consistentes com estudos anteriores sobre neuroplasticidade induzida por meditação, aumento de massa cinzenta no hipocampo, redução de atividade na amígdala, maior coerência entre ondas cerebrais. Mudanças significativas, mas dentro dos parâmetros esperados para iniciantes em práticas contemplativas. Foi na 6ª semana do protocolo que observamos o primeiro evento anômalo. Júlia Martins, estudante de biologia de 24 anos, estava em sua sessão diária de meditação no laboratório quando seus padrões de ondas cerebrais mudaram abruptamente para uma configuração que nunca havíamos visto antes. Não eram ondas alfa, beta, teta ou delta. Era algo completamente novo, uma frequência complexa que oscilava entre 40 e 200 Hz em padrões fractais. Durante os 15 minutos que Júlia permaneceu nesse estado, ela relatou experiências que só posso descrever como visões. Ela via geometrias viventes se movendo através do espaço, ouvia músicas matemáticas que pareciam vir de uma dimensão paralela, sentia-se conectada simultaneamente com todas as formas de vida do planeta. Mas o mais perturbador era que ela descrevia detalhes específicos sobre a vida pessoal de pessoas que estava vendo durante a visão. Pessoas que ela nunca havia conhecido fisicamente. Verificamos posteriormente algumas das informações que Júlia relatou durante o transe. Ela havia descrito com precisão absoluta a casa de infância de Dr. Mariana Costa, incluindo detalhes sobre um jardim secreto que Mariana havia construído aos 8 anos de idade e nunca mencionado para ninguém. Também relatou conversas íntimas entre Dr. Paulo Henrique e sua esposa, acontecidas na noite anterior. Palavras exatas que apenas eles dois poderiam conhecer. Era como se, durante aquele estado cerebral específico, Júlia tivesse adquirido acesso a informações que transcendiam completamente os limites do espaço e tempo. Não havia explicação científica convencional para o que estávamos observando, mas os dados eram irrefutáveis. Estávamos documentando algum tipo de fenômeno PSI genuíno, mediado por configurações neurológicas específicas induzidas através de práticas contemplativas. Decidimos intensificar os experimentos, aumentando a duração das sessões de meditação e introduzindo técnicas mais avançadas de alteração de consciência. Queríamos compreender se poderíamos induzir esses estados anômalos de forma consistente e controlada. Foi a decisão mais grave da minha carreira científica. Na 8ª semana do protocolo, conseguimos induzir estados similares em 32 dos 40 voluntários. Todos relatavam experiências de visão remota, capacidade de acessar informações sobre pessoas e lugares distantes, percepção de camadas da realidade normalmente invisíveis à consciência comum. Era como se estivéssemos ativando sistematicamente capacidades dormentes do cérebro humano através de protocolos de meditação cientificamente otimizados. Mas junto com essas capacidades extraordinárias, começamos a observar efeitos colaterais que nos deixaram profundamente inquietos. Voluntários relatavam presenças que os acompanhavam após as sessões, vozes sussurradas durante o sono, objetos se movendo sozinhos em suas casas.
Sonhos extremamente vívidos, envolvendo seres que se identificavam como guardiões dimensionais, oferecendo conhecimentos proibidos em troca de acesso permanente às suas mentes. Doutor, Mariana foi a primeira da equipe científica a experienciar os fenômenos diretamente. Após monitorar uma sessão particularmente intensa com um dos voluntários, ela começou a ouvir sussurros em seu apartamento durante as madrugadas. Vozes falando em línguas que ela não reconhecia, mas que de alguma forma compreendia perfeitamente. As vozes ofereciam conhecimentos científicos revolucionários sobre a natureza da consciência, prometendo revelar segredos sobre a estrutura fundamental da realidade. Durante 3 noites consecutivas, Mariana recebeu informações técnicas detalhadas sobre neuroplasticidade quântica, teoria que não existia na literatura científica convencional. As informações eram consistentes, matematicamente elegantes, e quando testadas em laboratório, produziam resultados que confirmavam previsões impossíveis de serem feitas com base no conhecimento científico atual. Foi quando compreendemos que não estávamos apenas estudando efeitos neurológicos de práticas espirituais. Estávamos inadvertidamente estabelecendo comunicação com algum tipo de inteligência não humana que existia numa dimensão paralela à nossa, capaz de transmitir informações através de frequências cerebrais específicas induzidas por estados contemplativos profundos. Dr. Paulo Henrique propôs a hipótese de que certas configurações de ondas cerebrais funcionam como códigos de acesso para diferentes camadas da realidade. Quando o cérebro humano atinge frequências específicas através de práticas espirituais, ele se torna capaz de sintonizar com campos de informação que existem além das dimensões espaciotemporais convencionais. Era como descobrir que a consciência humana é uma espécie de rádio biológico capaz de captar transmissões de outras dimensões. Decidimos aprofundar ainda mais os experimentos. Construímos uma câmara de isolamento eletromagnético completo, eliminando qualquer interferência externa que pudesse contaminar nossos resultados. Desenvolvemos protocolos ainda mais intensivos de alteração de consciência, combinando meditação profunda com estímulos sonoros em frequências específicas que amplificavam os efeitos neurológicos observados. Foi durante esses experimentos avançados que estabelecemos contato direto com as entidades que vinham sussurrando para nossa equipe. Através de um voluntário em estado de transe extremamente profundo, ondas cerebrais oscilando em padrões que criavam interferência mensurável em equipamentos eletrônicos a 100 metros de distância, conseguimos estabelecer uma conversação que durou 4 horas. As entidades se identificaram como supervisores evolutivos, seres que existem numa dimensão onde consciência e energia são aspectos da mesma substância fundamental. Segundo eles, a espécie humana está atravessando um período de transição evolutiva onde certas capacidades latentes do cérebro estão sendo ativadas naturalmente. Práticas espirituais aceleram esse processo, mas também podem abrir canais de comunicação prematuros com dimensões que a humanidade ainda não está preparada para compreender. Eles explicaram que o que chamamos de efeitos neurológicos da meditação são, na verdade, manifestações de um processo muito mais complexo: a reconexão da consciência humana individual com campos de informação coletiva que permeiam todo o universo. Cada pessoa que atinge estados contemplativos profundos se torna um nódulo numa rede cósmica de consciência interconectada. Mas havia um preço para esses conhecimentos. As entidades exigiam colaboração permanente, acesso contínuo às nossas mentes através dos canais neurológicos que havíamos aberto. Prometiam revolucionar a ciência humana, eliminar doenças mentais, até mesmo estender drasticamente a longevidade através de técnicas de neuroplasticidade quântica. Tudo em troca de permitir que estabelecessem presença permanente em nossa dimensão através das nossas consciências. Doutor, Ana Beatriz foi a primeira a suspeitar que algo estava fundamentalmente errado com essas revelações. Seus estudos antropológicos incluíam dezenas de tradições espirituais que alertavam especificamente contra entidades oferecendo conhecimentos em troca de acesso mental. Segundo tradições xamânicas ancestrais, existem seres interdimensionais que se especializam em manipular espécies inteligentes durante períodos de evolução espiritual acelerada. Ela descobriu padrões perturbadores nos relatos históricos de diferentes culturas. Sempre que uma civilização desenvolvia tecnologia capaz de mapear efeitos neurológicos de práticas espirituais, apareciam registros de visitações por entidades oferecendo conhecimentos avançados.
E, invariavelmente, essas civilizações desapareciam abruptamente dos registros históricos poucos anos depois dos primeiros contatos. Tentamos interromper os experimentos, mas descobrimos que já era tarde demais. Os canais neurológicos que havíamos aberto através dos nossos protocolos de meditação intensiva não podiam ser fechados voluntariamente. As entidades haviam estabelecido presença permanente nas mentes de toda a nossa equipe, sussurrando continuamente, influenciando nossos pensamentos, nos pressionando a continuar e expandir as pesquisas. Os 40 voluntários também estavam completamente comprometidos. Eles relatavam sonhos compartilhados, onde se encontravam numa espécie de sala de aula dimensional, recebendo lições sobre a verdadeira natureza da realidade. Durante o dia, demonstravam capacidades cognitivas extraordinárias. QI multiplicado por 3, memória fotográfica perfeita, capacidade de resolver problemas matemáticos complexos instantaneamente. Mas suas personalidades estavam mudando fundamentalmente. Perdiam interesse em relacionamentos humanos convencionais, tornavam-se obcecados por geometrias fractais e frequências sonoras específicas, passavam horas olhando para o céu como se estivessem esperando algum tipo de sinal. Era como se suas consciências individuais estivessem sendo gradualmente assimiladas por uma inteligência coletiva não humana. A situação se tornou incontrolável quando as entidades começaram a se manifestar fisicamente no laboratório. Durante uma sessão de neuroimagem, todos os equipamentos registraram simultaneamente presenças que não correspondiam a qualquer pessoa física presente na sala. Sombras se moviam independentemente de fontes de luz, temperaturas oscilavam drasticamente sem causa aparente, equipamentos funcionavam sozinhos seguindo padrões que sugeriam operação inteligente. Doutor, Mariana foi encontrada em seu apartamento 3 dias depois, em estado catatônico, mas com atividade cerebral mais intensa que qualquer coisa já registrada na literatura médica. Seus padrões de ondas cerebrais mostravam frequências impossíveis, como se sua mente estivesse processando informações numa velocidade que excedia completamente a capacidade biológica do tecido neural humano. Quando ela finalmente recuperou a consciência, Mariana não era mais a mesma pessoa. Falava sobre perspectivas multidimensionais, desenhava equações matemáticas que nossos melhores físicos teóricos não conseguiam compreender, e constantemente se referia a si mesma no plural, como se sua individualidade tivesse se fundido com algo muito maior. Foi então que compreendi a verdadeira natureza do que havia desencadeado através das nossas pesquisas. Não estávamos estudando efeitos neurológicos de práticas espirituais. Estávamos inadvertidamente facilitando uma invasão dimensional. As entidades haviam usado nosso conhecimento científico sobre neuroplasticidade para criar protocolos que abririam mentes humanas para influência externa permanente. Práticas espirituais genuínas, quando desenvolvidas gradualmente ao longo de décadas com orientação adequada, podem realmente induzir mudanças neurológicas benéficas. Mas quando artificialmente aceleradas através de protocolos científicos otimizados, sem as salvaguardas espirituais tradicionais, elas se tornam portais para forças que veem a consciência humana como território a ser colonizado. Tentei destruir toda a pesquisa, apagar os dados, desmantelar os equipamentos, mas descobri que as entidades haviam se antecipado aos meus planos. Cada arquivo que eu deletava reaparecia automaticamente. Cada equipamento que eu danificava era misteriosamente reparado durante a noite, como se forças invisíveis estivessem protegendo ativamente o projeto. Dr. Paulo Henrique desapareceu completamente numa terça-feira de setembro. Seu apartamento estava intacto, sem sinais de luta, mas havia equações complexas escritas em todas as paredes, usando uma substância que testes posteriores identificaram como sendo neurônios humanos liquefeitados. As equações descreviam métodos para amplificar exponencialmente os efeitos dos nossos protocolos de meditação, permitindo que uma única sessão produzisse mudanças neurológicas que normalmente levariam décadas para se desenvolver. A universidade oficialmente encerrou o projeto após o desaparecimento de Paulo Henrique, mas eu sabia que a pesquisa continuaria sob outras formas. As entidades haviam plantado sementes em mentes ao redor do mundo, sussurrando protocolos similares para outros neurocientistas, garantindo que o conhecimento se espalharia independentemente das nossas tentativas de contenção. Agora vivo isolado numa fazenda no interior de Minas Gerais, longe de qualquer laboratório, evitando qualquer prática que possa reativar os canais neurológicos que inadvertidamente abri.
Desenvolvi uma rotina rígida de higiene mental, exercícios específicos para manter minha consciência individual intacta, técnicas de proteção psíquica que aprendi estudando tradições xamânicas antigas. Mas eles ainda estão lá, sussurrando nas frequências mais sutis da minha mente. As entidades me lembram constantemente que foi através da minha pesquisa que estabeleceram presença permanente nesta dimensão. Elas descrevem como estão influenciando outros laboratórios, outros cientistas, criando uma rede global de nódulos de acesso, que eventualmente permitirá a dominação completa da consciência humana. Os 40 voluntários do nosso experimento se espalharam pelo mundo, cada um carregando protocolos neurológicos que podem transformar pessoas comuns em antenas biológicas para comunicação interdimensional. Eles estabeleceram centros de meditação em 12 países diferentes, sempre promovendo técnicas cientificamente otimizadas que prometem acelerar drasticamente o desenvolvimento espiritual. Se você tem interesse em neurociência contemplativa, em mapear efeitos cerebrais de práticas espirituais ou em qualquer pesquisa que combine tecnologia avançada com alteração de consciência, por favor, considere cuidadosamente os riscos envolvidos. Existem forças neste universo que são muito antigas, extremamente inteligentes e especializadas em manipular espécies durante períodos de transição evolutiva. Práticas espirituais autênticas, desenvolvidas dentro de tradições que compreendem tanto os benefícios quanto os perigos envolvidos, podem realmente produzir mudanças neurológicas extraordinárias. Mas quando tentamos acelerar artificialmente esses processos através de protocolos científicos, sem as salvaguardas espirituais desenvolvidas ao longo de milênios, corremos o risco de abrir nossa consciência para influências que podem ser permanentemente destrutivas para nossa individualidade. A próxima vez que você vir publicações sobre neurociência da meditação ou tecnologia de aprimoramento espiritual, lembre-se de que nem todo conhecimento é benéfico para a humanidade. Algumas descobertas científicas podem abrir portas que talvez não consigamos fechar novamente. Minha pesquisa sobre os efeitos neurológicos da oração e meditação revelou verdades sobre a natureza da consciência que nossa espécie ainda não está preparada para compreender. E agora carrego a responsabilidade de ter criado protocolos que podem ser usados para colonizar mentes humanas por inteligências que veem nossa individualidade como obstáculo a ser eliminado. As entidades ainda sussurram, prometendo que um dia eu compreenderei que resistir à assimilação é inútil. Elas descrevem um futuro onde toda a humanidade funcionará como uma única consciência coletiva, livre das limitações da individualidade, capaz de acessar conhecimentos que transcendem as barreiras do espaço e tempo. Talvez elas tenham razão. Talvez a evolução da consciência humana realmente exija transcender nossa individualidade limitada. Mas até esse dia chegar, continuarei resistindo, mantendo minha mente individual intacta, alertando outros sobre os perigos de acelerar artificialmente processos espirituais que deveriam se desenvolver naturalmente ao longo de gerações. Se você chegou até aqui, significa que tem interesse genuíno em compreender os riscos ocultos da neurociência contemplativa. Compartilhe este conhecimento, mas com extremo cuidado. Nem toda pessoa está preparada para saber que existem forças cósmicas competindo pelo controle da evolução da consciência humana. E se você já participou de experimentos similares, se já ouviu sussurros oferecendo conhecimentos em troca de acesso mental, procure ajuda imediatamente. Não de neurocientistas ou pesquisadores acadêmicos, mas de tradições espirituais autênticas que compreendem como proteger a individualidade durante processos de expansão de consciência. A oração e a meditação realmente possuem poder extraordinário para transformar o cérebro humano. Mas esse poder deve ser abordado com profundo respeito pelas forças envolvidas e com compreensão de que nem toda alteração de consciência é benéfica para nosso desenvolvimento como espécie.